Daiane, eu não mandei os textos, né, Daiane? Me perdoa. Vamos ver se você consegue correr comigo hoje aqui. Me perdoa, querida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos ler todos juntos na mesma versão aqui do telão? Verso 8, Daiane. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Glória a Deus. É o Marcelo que está aí? Quem está aí? É o Gustavo. Gustavo, eu quero falar hoje sobre não perca a alegria da salvação. Eu quero falar ao seu coração hoje algo que Deus ministrou ao meu coração. Não perca a alegria da salvação. Nós acabamos de ler um texto escrito pelo apóstolo Pedro. Se você for ler todo o capítulo de 1 Pedro, você vai ver que Pedro começa escrevendo para um povo, a sua epístola para um povo que está vivendo dias de forte perseguição. Mas mais do que isso, um povo que está vivendo dias de muito sofrimento. Os versículos anteriores vão falar sobre o sofrimento que aquela igreja local estava enfrentando. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo no versículo 6, se você puder acompanhar comigo, do mesmo capítulo, o versículo 6, o apóstolo vai dizer que nós iremos experimentar por um breve tempo, neste tempo presente, se necessário, várias provações. Sabe, irmãos, eu queria muito que esse fosse um texto que dissesse que nós experimentaríamos poucas provações. Eu acho que você também gostaria de ler isso. Mas o texto diz que nós experimentaremos quantas provações? Várias. E sabe o que é curioso? Essa palavra várias, no grego, ela é poikilos, que significa diversas cores ou policromáticas. Espera aí, o apóstolo escreveu um texto dizendo que as provações, o número delas é de acordo com o número de cores que existe no mundo. Piorou? Muito. Porque atualmente os cientistas dizem que nós temos cerca de 10 milhões de cores que podem ser vistas a olho nu, exceto quem é daltônico, como o meu amado esposo. Ele vai ver pelo menos 800 mil cores. É bem menos do que 10 milhões. Você consegue mensurar o que Pedro está dizendo para nós? Mas o que é mais interessante ainda é que se você virar algumas páginas da sua Bíblia e for comigo para a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso de número 10, você vai ver Pedro dizendo o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, leia comigo, a multiforme graça de Deus. Veja, ele vai dizer que as várias provações são do tamanho das muitas cores que existem no mundo. Mas quando ele vai escrever sobre a graça de Deus e chama essa graça de multiforme, ele usa exatamente a mesma palavra poikilos. Ou seja, para cada dia cinzento, preto ou colorido que nós enfrentamos, tem uma graça suficiente, multiforme e abundante para suplantar aquele dia angustioso que a gente enfrenta.
Eu vim aqui para dizer para você que o nosso Deus não vai nos entregar a diversas provações sem garantir para nós o escape, o suporte e a graça que nos manterá de pé para enfrentar cada uma delas. Aleluia! É como se o autor dissesse, olha, não importa a cor do seu dia, Deus tem graça suficiente para suplantar cada prova que nós enfrentamos. É como se ele dissesse, se os seus problemas são multicoloridos, a graça de Deus também o é. Se você enfrenta uma situação humana de uma cor absurda, eu quero dizer para você que a graça de Deus é poderosa para enfrentar essa situação junto a você. Ou seja, há uma graça para enfrentar cada prova. E não tem prova que não tenha graça juntamente com ela. Eu vou repetir. Há uma graça para enfrentar cada prova. E não há prova que não tenha a sua graça junto de nós. Irmãos, a grande questão, em meio às diversas provações que a gente enfrenta, é a seguinte: é que muitas vezes nós vamos passar por essas provações sem ver Jesus. Volte comigo para o texto que nós abrimos de 1 Pedro, capítulo de número 8, verso de número 9. Olha o que o texto diz. O texto vai dizer, para aqueles irmãos que estavam enfrentando diversas provações, o texto vai dizer, mesmo sem vocês tendo visto a Jesus, vocês não viram a Ele. Ele está falando de um tempo passado, quando Jesus se apresentou sobre a terra. Ele está falando de pelo menos 62 a 64 anos antes, porque a primeira epístola de Pedro foi escrita 64 anos depois que Jesus voltou para o céu. Então, esses irmãos que agora criam e amavam a Jesus, não tinham andado com Ele. No passado, não tinham visto a Jesus. Mas olha o que o texto diz, mesmo sem vocês terem visto, vocês o amam. Irmão, eles estavam passando por provação, mas eles não tinham visto a Jesus. Aí você pode dizer, pastora, mas eu também não vi, eu não andei com Ele. Mas vamos continuar o texto. Mesmo vocês não vendo agora, no presente, vocês continuam crendo nele. Sabe, irmão, sabe o que isso nos ensina? É que o amor que temos a Deus e a fé que mantemos nele não depende de circunstâncias tangíveis, palpáveis, não depende de quanto ele se revela a mim ou quanto ele se manifesta visivelmente, depende do que nós depositamos como fé na experiência que temos com ele. Fé é isso. Mesmo não tendo visto no passado, eu o amo. Mesmo não estando vendo Jesus hoje, eu continuo crendo nele. Por quê, irmãos? Porque essa junção incrível de amor e de fé produz algo na vida do cristão. Veja o que o texto diz. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Quando nós unimos a nossa fé em Deus ao amor que temos nele, apesar de não vê-lo, nós vamos exultar em alegria indescritível. Em outras versões vai dizer uma alegria, um gozo inefável e glorioso. Quem tem essa versão? Um gozo inefável e glorioso. E eu fiquei muito curiosa, porque indescritível e inefável são sinônimos que dizem o seguinte: algo inefável é algo que não se pode descrever. Em razão de quê? Da própria natureza. Em razão da força, da beleza que causa um eterno prazer inebriante, delicioso e encantador. Irmão, quem ama a Jesus, mesmo sem vê-lo, quem continua crendo nele, mesmo sem vê-lo, vai experimentar um prazer, uma alegria que não se compara a nenhuma outra alegria desse mundo. O problema é que a gente passa pela prova querendo ver Jesus. A gente passa pela tribulação querendo que ele apareça.
Esses irmãos estavam passando pela prova e Jesus não tinha aparecido para eles, mas eles continuavam amando a Jesus. O desafio da igreja do nosso século é dizer: Jesus, eu não te vi, o Senhor não falou nada, mas eu creio e eu vou continuar crendo até o fim. Essa é a grande diferença entre os que creem em Deus e os que não creem, irmãos. Porque a gente não precisa ver para crer. Jesus disse: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu quero dizer que esse grupo somos nós. Nós não vimos nada, mas nós cremos. E eu quero declarar sobre nós que essa alegria indescritível, essa alegria da salvação, que é uma alegria operada pelo próprio Espírito, como diz Gálatas 5, 22 e 23. É um fruto operado pelo Espírito de Deus dentro de nós. É um gozo que não é produzido por fora, por circunstâncias externas, pelo que nós enfrentamos. É algo que é operado pelo próprio Deus. Essa alegria no nosso interior que traz uma certeza de salvação. E o que é salvação? Senão a vida eterna com Cristo. Essa certeza, ela brota de um coração que continua amando e continua crendo, apesar de não ver. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei. Mas eu sei que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente costuma fazer orações assim, não é? Eu me lembro quando eu estava lá no CTI do Covid, a única coisa que eu orei, que eu me lembro assim, que eu orei por mim, foi assim: ô Jesus, aparece para mim. Porque está todo mundo indo embora, está todo mundo morrendo. Será que a senha está comigo? Então, aparece para mim. Eu só estou pedindo isso para o Senhor. Igual o Senhor aparece de branco nos hospitais, assim, entra e dá aquela visão. Aparece para mim. Foi a única coisa que eu pedi. E eu lembro que naquela madrugada, ele não apareceu, não. Mas ele mandou uma enfermeira bem ousada. E aí ela olhou para mim e falou assim: olha, nem sempre Deus aparece, mas o Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Irmão, pelo amor de Deus, eu nem falava no CTI. Como é que a mulher sabia que eu tinha orado aquilo no meu pensamento? Aí eu saí de lá e você pensa: e aí, pastora, Jesus apareceu para você, ele falou com você, ele te encheu de gozo, de alegria. Não, não aconteceu nada disso. Mas eu saí de lá amando mais a Jesus, querendo mais a presença dele, porque não importa se ele não quiser aparecer para mim todos os dias da minha vida, eu crerei e amarei, porque eu sei que ele é vivo, poderoso e real. E não muda o seu amor para conosco, porque as circunstâncias que eu enfrento são multicoloridas. Para cada uma tem uma graça suficiente para eu enfrentar a cada uma delas. E eu quero encorajar você, a independente de você ver ou não ver, continuar amando e crendo. Essa alegria é falada em toda a Bíblia. No Antigo Testamento você vai encontrar textos falando sobre o Shedav. Shedav era uma alegria que significava união. Essa palavra no hebraico significa união. Quer dizer que a alegria do Antigo Testamento é aquela que se produz a partir da união do que crê em Deus com Deus. No Antigo Testamento, se você estava unido com Deus, essa alegria de salvação era expelida, era brotada do seu coração. Já no Novo Testamento, a palavra é caras, no grego, que vem da mesma origem de duas palavras que nós conhecemos, caris e carisma, que quer dizer o quê? Um dom, uma dádiva, um presente vindo da graça. No Novo Testamento, essa alegria da salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Tanto no Antigo, quando a gente se unia com Cristo, ou no Novo, quando Ele nos dá de graça, não é operada por nós, é operada por Ele. Tem gente que se esforça na força do braço. Eu vou me alegrar, eu vou fazer isso, mas aí no outro dia está triste. Mas eu quero declarar que o nosso Deus, Ele vai derramar alegria sobre o nosso coração. Uma alegria indescritível, que não acaba, que não murcha, que não muda. Assim como o nosso Deus, Ele permanece um Deus imutável, assim será em nós uma alegria duradoura, que não depende nem dos nossos sentimentos, diga sentimentos, nem das circunstâncias, diga circunstâncias. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus é quem tem alegria para dar. Se você abrir comigo, Daiane, em João 15, verso de número 11, você vai ver Jesus dizendo algo muito tremendo. Ele vai dizer assim: tenho-lhe dito essas coisas,
para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, eu não sei se você imagina um Deus carrancudo, um Deus sério, um Deus iracundo, um Deus que tem uma vara no trono e sai batendo em todo mundo e julgando os quatro cantos do universo. Tem mãe que faz isso com o filho, né? Ó, se você fizer isso, Deus vai te condenar. Ó, se você fizer isso, Jesus vai te julgar. Você vai ser... Gente, Deus, ele é alegre. Olha o que a Bíblia diz. Dentro dele existe o quê? O que você leu aí? A minha alegria. Eu quero liberar sobre você. Nós servimos a um Deus que tem alegria para nos dar. Nós servimos a um Deus cujas crianças queriam estar perto dele. As crianças corriam para ele. Agora a pergunta que eu faço para você é: criança chega perto de gente carrancuda? De gente briguenta, ranzinza? Chega, irmão? Não, ela chega perto de quem? De quem é alegre. E o nosso Deus é alegre. E Ele tem alegria para renovar sobre nós nessa noite. Ele deseja, olha o que Ele diz: eu digo isso para você, para que a minha alegria esteja em você, e assim a sua alegria seja completa. Porque tem uma alegria que está em nós que nunca vai se completar se Deus não liberar da parte dEle a alegria que vem dEle. E por isso que muitos passam anos da vida buscando fontes de alegria em música, em dança, em esporte, em prazeres, em vícios, em bebida, em casamentos, mas não vai encontrar, porque a alegria completa só se encontra na presença de Deus. Sabe, irmãos, o problema é que muitos estão baseando a sua alegria numa alegria emocionada e sentimentalista. Jesus, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, quando ele vai, não precisa, eu vou contar a parábola, porque a gente resume. Quando ele vai contar a parábola do semeador, ele conta uma coisa muito curiosa, preste atenção. Ele diz assim, que houve um momento em que o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, por um descuido, né? Beira do caminho, aquele lugar pisado, né? Que não entra semente. Caiu também num solo entre espinhos, mas caiu num solo rochoso. Esse solo rochoso, quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz que são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Opa! Então, peraí. Sim, eu ouvi a palavra, eu fiquei muito feliz, eu recebi muita alegria, olha que bênção. Mas essa alegria não é uma alegria que dura. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus explicando para os seus discípulos, que em determinado momento vem sobre esse grupo de pessoas duas realidades. Vem angústia, diga angústia. E vem perseguição, diga perseguição. Sabe o que acontece com esse grupo de pessoas que alegremente recebeu a palavra? Diz a Bíblia que eles não têm raiz, eles secam. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia da angústia ou da perseguição, eles se escandalizam. Agora, deixa eu contar para você uma verdade. Qual de nós aqui nunca enfrentou angústia? Levante a mão. Quero te conhecer hoje. E quero pedir uma oração. Você me ensinar o caminho das pedras. Alguém aqui nunca enfrentou angústia? Perseguição por causa da palavra, do evangelho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Crente que não tem raiz, quando enfrenta prova, quando enfrenta luta, quando enfrenta dor, o crente se escandaliza. Recebeu a palavra com muita alegria. Recebeu a palavra celebrando, uau, amei estar naquela igreja, uau, que palavra incrível, nossa, eu amo ver o pastor João pregar, glória a Deus, que bênção. Mas quando a angústia chega, se escandaliza. E eu fiquei um tanto quanto curiosa, eu falei assim, Deus, eu vou procurar o que é esse escandaliza. E aí eu falei com meu esposo, amor, aproveita que você está aí, né, pertinho, abre o Strong aí para mim, por favor, no seu celular, e vê o que significa essa palavra escandaliza. O Strong é uma concordância do grego que traz a definição das palavras em grego. Então, eu não estudei grego, tá, irmãos? Está lá no Strong.
E aí, olha que forte o que o texto diz. As pessoas que são como um solo rochoso, que recebem a palavra com alegria, mas quando vivem dias de angústia e tribulação, se escandalizam, são essas pessoas. Escute essa tradução aqui, definição do Strong. Essa palavra que eles se escandalizam após a angústia, escandalizar é o seguinte: eles colocam pedra de tropeço, obstáculo no caminho, são seduzidos pelo pecado, eles fazem a pessoa, escute isso, irmão, eles fazem a pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e deveria obedecer. Os que se escandalizam provocam abandono, ficam ofendidos com alguém, ou seja, veem no outro o que desaprovam e são impedidos de reconhecer a autoridade daqueles a quem ele deveria obedecer. Vocês entenderam isso? A pessoa que, quando enfrenta angústia, recebeu com alegria, mas se escandaliza, é aquela pessoa que não vai conseguir olhar para Deus e confiar em Deus. É isso que o texto está dizendo. Olha, é isso que alguém que deveria confiar e obedecer, mas abandona, ficando ofendido com aquele de quem ele deveria reconhecer a autoridade. Aí eu pergunto para você: quantas vezes eu e você ficamos assim com Deus? Vamos ser sinceros. Vem a tribulação na nossa vida, vem a angústia, a gente começa a desconfiar do amor e da bondade de Deus. A gente começa a não querer mais obedecer. A gente começa a ser seduzido pelo abandono e começa a ficar ofendido com aquele que tem autoridade sobre nós. Gente, eu nunca imaginei que esse era o significado da palavra escandalizar. Mas isso denota pessoas que não têm raiz em Deus, que têm uma alegria emocionada, uma alegria sentimentalista. Eu quero declarar que nessa igreja ninguém vai viver isso, irmão. Nossa alegria será uma alegria duradoura. Uma alegria que nos colocará de pé e nos fará permanecer, mesmo quando formos atingidos por fortes momentos de tribulação, pelas diversas provações que o apóstolo Pedro declara. Irmãos, Jesus nunca enganou a igreja. Nós vamos viver dias difíceis na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, no nosso emprego, nos nossos propósitos, nas nossas finanças, mas Deus continua sendo Deus. O problema não está em Deus, está no solo do nosso coração. E é interessante porque a grande pergunta para nós é: mas pastora, eu sou cristão de verdade. Eu amo a Jesus sem tê-lo visto. Eu continuo crendo sem continuar vendo. Mas será que é possível um cristão ter a impressão de que perdeu a alegria da salvação? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Daiane, por favor, querida, abre comigo Salmos 51, versos de número 11 e 12. Olha o que o salmista Davi disse, certa feita. O salmista Davi, orando a Deus, fazendo um clamor para que Deus olhasse de volta para aquele coração que tinha ficado embrutecido contra Deus, que tinha pecado contra Deus, que tinha se afastado da santidade, da intimidade. Olha o que ele diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Agora olha o que ele fala no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Agora deixa eu perguntar para você: Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quem falou isso sobre Davi? Deus. Deus falou sobre Davi: este é o homem segundo o meu coração.
Davi vai afirmar isso no Salmo, dizendo: o Senhor me escolheu e com o santo óleo dele, ele me ungiu. Deus vai dizer: eu ungi a Davi, com o seu óleo e com o meu óleo eu ungi. Meu santo óleo ungi. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele vai reafirmar que Deus achou a Davi um homem segundo o seu coração. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos aí a confirmação de um homem segundo o coração de Deus. Mas eu te pergunto, se Davi afirma que precisava que essa alegria voltasse para o coração dele, é porque ela tinha sido tirada. É possível o cristão enfrentar momentos em que parece que não tem mais a alegria da salvação. É aquele momento que a gente vem para a casa de Deus amarrado, forçado no automático. A gente não tem ânimo para ler a Bíblia. A gente não consegue adorar. A gente não consegue fazer os louvores a Deus de maneira intensa. A salvação parece um dia bem cinza. Servir a Deus parece um dia bem cinza. A gente entra para o quarto para orar e parece que o céu está de bronze. Porque em outro momento a gente orava e sentia aquele: Deus está comigo, Deus está falando comigo, Ele me ama, eu sinto a sua presença. Mas vão existir dias que parece que não tem mais a alegria da salvação. E agora, o que nós vamos fazer, irmãos? Porque a alegria da salvação só é tirada de nós por alguns fatores. E o maior deles é quando a gente entra numa vida de pecado. Com Davi foi assim. Com Davi, o fato de ele ter não guardado a sua aliança com o Senhor, o pecado arrancou dele a alegria da salvação. Mas é curioso porque a gente pensa em pecado como algo de ação. Então, por exemplo, se eu for aqui e bater no Binho, lesão corporal leve, Binho. Bati no Binho. Olha, você vê, eu vi. Lesão corporal leve, tá? Me prende não. Eu vi, ele me bateu, ela me bateu. Pecado. A gente tem essa ideia. Ação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes tem pecados que estão ocultos no nosso coração. Como, por exemplo, a mágoa, a raiva, a falta de perdão, a ira, a crítica, o ceticismo, a indiferença. Eu não mostrei isso para ninguém. Mas se isso estiver dentro do meu coração, é tanto pecado quanto eu bater no Binho. A desconfiança. Olha o que nós lemos. Aquele que recebe a palavra com alegria, mas quando vem a angústia, se escandaliza. O que o texto dizia? Quem se escandaliza, para de confiar na autoridade que deveria respeitar e obedecer. Tem momentos na nossa vida que a gente pergunta: Deus, por quê? Aonde o Senhor estava? O Senhor é igual ao meu pai, o Senhor é igual ao meu tio, o Senhor é um Deus ruim, o Senhor é um Deus que não abençoa, o Senhor abençoa todo mundo, mas não abençoa. Só que a gente não fala, a gente pensa. E aí a gente vai cultivando no nosso coração um sentimento de revolta, de injustiça. Eu fui injustiçado. Por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com os meus? E a gente vai guardando aquilo. Mas tem um Deus, irmãos, que vê todas as coisas. E a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E aí quando a gente se afasta de Deus sem que ninguém saiba, porque ninguém está vendo, só quem está vendo é Deus, a gente começa a não ter mais a alegria da salvação. E a gente começa a andar no piloto automático. E a gente sabe racionalmente que o inferno não é um lugar agradável, a gente não quer ir para lá. Mas a alegria também não está dentro de nós. E a gente começa a se mover como que, eu tenho que ir para a igreja, não é? Eu tenho que devolver o dízimo, não é? Sim, eu não orei essa semana. É mesmo, nem a palavra de Deus eu li. Aí a gente começa a ler a Bíblia e ela parece um livro de história. Enfadonho, cansativo. Não para mim, que eu gosto de história. Mas para quem não gosta. Um livro de álgebra, viu, Jonatas? Joe, não dá. Número para mim não dá. Aí você começa a ler aquilo ali como se fosse um livro de álgebra. E começa a dizer assim: nossa, que negócio insuportável. Tá bom, amanhã eu leio a Bíblia. E a gente não percebe que aquele sentimento que se abrigou no nosso coração, ele começou a nos afastar da alegria da salvação.
E por isso muitos crentes se encontram vindo à igreja, e muitas vezes nós estamos vindo à igreja sem a plenitude de alegria que há na presença de Deus. Pastor, eu estou exatamente assim, o que é que eu faço? Me dá 5 dicas, 5 receitas. Não tem. Mas a palavra de Deus é a verdade. Quando eu orava hoje, eu disse, Senhor, eu creio tanto na Tua palavra, eu creio tanto na liberação de poder e vida que há na Tua palavra. Irmãos, isso para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso para mim aqui não é coisa vã, como disse Moisés, isso é a minha vida. E quando eu estou ministrando a palavra, eu tenho plena convicção de que ela é poderosa para operar no seu coração como operou no meu, as verdades libertadoras que ela se propôs a libertar e a fazer. A palavra do Senhor diz que Ele não envia a sua palavra e ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E hoje a minha oração sobre você é: existe uma alegria indescritível que Deus preparou para aqueles que o amam e para aqueles que creem nele. Se você não está vivendo essa alegria extraordinária, cheia de glória, inefável, é porque tem alguma coisa te separando desse lugar. E o que é que eu posso fazer, pastora? Deixa eu te dar umas dicas aqui, então. Primeiro, aproxime-se da fonte de toda alegria. Aproxime-se da fonte. Mas não de qualquer maneira. Porque é muito fácil dizer assim, Margarete, eu vou ficar perto de você. Mas se eu chegar perto dela já com o coração cheio de resistência, o estar perto não é suficiente. Eu posso ficar perto da Esther, mas com o coração cheio de desconfiança. Isso não é suficiente. A maneira como eu me aproximo revela como eu estou me sentindo. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, aproximemo-nos junto ao trono da graça com confiança, tendo convicção de que Ele é poderoso para nos socorrer em tempo oportuno. Como a gente se aproxima da presença faz a diferença. Por que eu estou te falando que é na fonte da alegria que essa situação vai mudar? Porque o Salmo de número 16, Daiane, verso 11, vai dizer uma verdade que eu creio com todo o meu coração, irmãos. Eu creio nisso com todo o meu coração. A Bíblia diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Como estão os caminhos da sua vida? Não vai ser o seu vizinho que vai abrir seus olhos para ver. Não vai ser o seu pastor, a sua pastora, o seu irmão. Vai ser o Senhor quem vai abrir os seus olhos para contemplar os caminhos da vida. E Ele continua dizendo, na tua presença há plenitude de alegria. É na presença do Senhor. E na direita de Deus, há delícias perpétuas. Irmãos, eu não posso acreditar que isso foi um poema, que isso é apenas a expressão do sentimento do autor. Eu creio que a Bíblia é a verdade. E se ela diz que na presença do Senhor, a plenitude de alegria, eu vou correr para essa presença. Agora, como eu vou correr é o problema. Porque às vezes a gente corre numa mentalidade intelectualizada, racional. Eu sei que eu tenho que fazer isso, não é? Mas não é sobre isso, irmãos. É sobre, muitas vezes, derramar o coração e a queixa diante de Deus. Irmãos, não se escandalize, tá? Eu já me aproximei de Deus com muita raiva. Hoje eu conversava com uma irmã aqui, no início. Ela falou assim, eu briguei com Deus. E eu fiquei com vontade de rir. Porque ela falou com seriedade. Eu briguei com Deus. Aí eu fiquei me lembrando das vezes que eu também já briguei com Ele. Você não? Nunca? Ah, não, pastor, eu sou santa. Pecador é só você. Tá bom, irmão. Mas eu já tive os meus momentos. Eu já tive os meus momentos de dizer assim com Deus. Deus, é o seguinte. Tudo é fácil para todo mundo. Para mim é tudo difícil. Todo mundo faz, consegue, faz, obtém, alcança. Para mim é mais difícil. O Senhor é igual ao meu pai, que não abre a mão para mim nem por decreto. E aí, quando terminou aquela oração, eu estava com tanta vergonha, porque eu ouvi uma voz bem suave, dizendo assim no meu coração, eu vou te mostrar que eu não sou igual ao seu pai. Mostrou tão rápido, irmãos, mas foi rápido, foi questão de meses, ele mostrou. E aí, pastora, você se afastou com vergonha de Deus? Eu não, eu fui sincera, eu rasguei o meu coração com ele. Não adiantava eu fingir que eu não estava sentindo, eu estava mesmo. A questão é que a gente quer pôr a máscara do domingo feliz e começar a fazer a oração do santo.
quando na verdade o coração está sangrando de dor. A gente precisa começar a apresentar para Deus o nosso coração. Aproxime-se, porque nele há alegria perpétua. Outra coisa, Salmo 19, 7 e 8. Busque a palavra de Deus. A primeira coisa é busque a presença. Diga para o seu irmão, busque a presença. Segunda coisa, busque a palavra de Deus. Olha o que o texto diz. A lei do Senhor, Salmo, colocou, Dai? A lei do Senhor é? Ela é mais ou menos, irmãos? Ela é o quê? Então não há erro. Eu acredito nisso? Eu acredito, e você? Ela é perfeita. E ela faz o quê com a alma da gente? Irmão, preste atenção. Se você está com a alma angustiada, o que você faz em depressão? Você ora e se não resolve, você vai para onde? Para o médico, sim ou não? E se ele te entrega uma caixinha de antidepressivo, o que você faz? Eu não confio nisso, não. O doutor me entregou isso aqui, eu vou jogar no lixo. É assim que você faz? Você toma por quê? Porque você confia. Você acredita que aquilo tem a solução para o seu problema. Eu estou te dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só você acredita, Evaldo? Cadê você, Evaldo? Só você acreditou, Evaldo? Eu vou dizer de novo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aí você não vai para a lei do Senhor por quê? Porque eu estou sem vontade, sem ânimo. Aí vai continuar com a alma não restaurada. Vai continuar com a alma sem experimentar dias de cura. Olha o que o texto diz. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Continua, Dai. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quem encontrar alegria em Deus, comece a ler a palavra, mas eu não sinto nada quando eu leio a palavra. Bem-vindo ao clube, muitas vezes eu também não sinto absolutamente nada. Aí, porque eu não sinto nada, eu vou parar de ler? Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Se a Bíblia diz que ela é uma palavra poderosa para me restaurar a alma e me encher de alegria, eu vou me expor a esse remédio curador. O problema é que a gente vive por sentimentalismo. Eu peguei a Bíblia, eu li, não senti nada, joga a Bíblia de lado. Continue lendo, continue orando, continue louvando, continue adorando, continue correndo para Ele. Em algum momento essa chave destrava e você começa a ter de volta a alegria da salvação no seu coração. Sabe, irmãos, não se contente em viver sem a alegria da salvação. Traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Irmão, eu entendo que tem momentos que a gente olha ao nosso redor e não vê a graça de Deus. Porque a gente costuma achar que a graça de Deus é algo palpável, não é? Eu não estou vendo onde é que Deus está nessa situação que eu estou vivendo. Eu sei disso, irmão. Eu já me senti assim muitas vezes. Mas o que é que não me fez sair correndo da presença de Deus e abandonar tudo? É uma palavra de 2 letras. Fé. Mas tem gente guiado por uma palavra de emoção. Eu tenho que contar, que eu sou péssima de números. 6 letras, estou certo? Quem é bom de número aí? 6? Emoção? Não, irmão. É de 2 letras. Fé. Fé. Olha o que a Bíblia diz, o Salmo 92, 4. A Bíblia diz assim: Tu me alegraste, Senhor. Salmo 92, 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. O que é que trazia alegria ao coração do salmista? Olha o problema de interpretação do português aí. O que é que trazia alegria ao coração, né, Giovana? Qual que é a interpretação aí? Os feitos. Irmão, quando a gente olha para trás, quem tem mais de 1 ano aqui de convertido? Levanta a mão, mais de 1 ano. Então, você pode olhar para trás e pensar nos 365 dias que passaram. Aí você olha para trás, quem tem 20 anos de crente aqui? Levanta a mão. Você pode olhar, né, Jairo, para os 20 anos atrás e começar a pensar: gente, Deus agiu na minha vida no ano de não sei quando. Gente, no ano tal, Deus fez. São o quê? Os feitos.
Quando a gente olha para os feitos e para a obra das mãos do Senhor, o nosso coração se enche de quê? Mas quando a gente está na luta, a gente só olha para o quê? Para o que é temporal, para o que é momentâneo, para o que a gente está enfrentando hoje. E esquece de toda a bondade que Deus já trouxe sobre nós. Irmão, hoje pode estar difícil, mas lembra que Deus esteve com você durante 10 anos, durante 20 anos, durante 365 dias. Ah, mas hoje Ele não está. Mentira do diabo, porque Ele disse: nunca te deixarei, jamais, de modo algum, te abandonarei. É mentira, irmão. Agora o problema é que a gente sente que Ele não está. E Deus quer te arrancar desse lugar sentimentalista e te colocar num lugar de estrutura de fé. Porque nós não podemos andar, irmãos, como crentes almáticos. Nós temos que andar como crentes espirituais. Deus não te chamou para ser carnal, irmão, primeiro andar, térreo. Mas também Deus não te chamou para ser almático, primeiro andar. Ele te chamou para ser espiritual. E quem é espiritual anda pela fé e não pelo que ele vê. Porque ele sabe que o que ele vê é temporal, mas que o que ele crê é eterno. Aí você está vivendo uma provação tão difícil, uma luta tão tremenda. E esquece de toda a bondade de Deus ao longo de toda a sua vida. Eu vim aqui para dizer: não esqueça dos feitos poderosos do Senhor. Exulte, alegre o seu coração. Ele continua sendo o mesmo, Ele não falha e Ele não muda. Sabe, irmãos, não se contente em entrar dia após dia nessa igreja sem a alegria da salvação. Não se contente em acordar todos os dias sem a alegria da salvação. Não dá para ser crente assim, irmão. É horrível. Talvez você nunca tenha vivido isso, mas eu já vivi. É horrível. A gente anda como que um zumbi ambulante. Não faça isso com a sua vida de fé. É horrível. Existe um poder sobrenatural na alegria que Deus libera para o salvo. E que nos capacita, sabe, a fazer o quê? Eu vou te dizer 3 coisas, eu estou terminando. Você sabe quando a gente fala que está terminando, né? Como diz o Luciano Subirá, não quer dizer nada. Né? É pura conversa, mas para você ficar feliz. Então, eu estou terminando. 3 realidades que Deus libera sobre a vida do salvo, que tem amor por Ele, fé por Ele, experimenta uma alegria indescritível. Quais são elas? A primeira, você vai ter uma alegria para cultuar o Senhor. Glória a Deus, Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem tem alegria para cultuar? É aquele que permanece amando e crendo no Senhor Jesus. Pedro disse: não tendo visto, o amais. Não tendo visto ainda agora, continuais crendo nele. E isso produz em você uma alegria indescritível. Quem tem alegria, cultua com alegria. Mas sabe por que a gente entra por aquela porta assim, acabrunhado, cabisbaixo? Porque não tem alegria. Outra coisa, a Bíblia diz, Salmo 100, verso de número 2. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com... Irmão, quem tem alegria vai servi-lo com alegria. Vai cultuar com alegria. Vai servir com alegria. E vai até ofertar com alegria. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no... não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, preste atenção. Você vai entrar para cultuar pleno de alegria. Você vai servir, entregar o bombom, visitar, dar uma aula, ministrar um curso, arrumar a cadeira, preparar a mesa de ceia, orar por alguém, fazer uma visita com alegria, irmão. Você vai poder trazer a oferta com o coração cheio. Aí, pastora, pegou pesado. Vai trazer a oferta com alegria. Irmão, você não quer isso na sua vida? Eu quero na minha. Sabe, irmãos, é curioso porque o Senhor nos adverte que nós precisamos buscar ter uma vida cristã que experimenta dessa alegria. A palavra do Senhor diz em Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. E é curioso, porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele não está numa situação bacana. Eu não sei se você sabe, existem 4 cartas que são chamadas as cartas da prisão.
Paulo escreveu essas cartas preso. Uma delas foi Efésios, outra foi Filipenses, outra foi Filemon e a outra foi Colossenses. Ele estava preso. E aí ele escreve para os irmãos: alegrem-se no Senhor. E ele continua dizendo, olha o que ele diz. Sobre alegria. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. Você não vai ver ele falando isso sobre mais nada, só sobre alegria. Irmão, a pessoa presa escreve para uma igreja dizendo, alegrem-se. E eu já falei para vocês se alegrarem, mas eu não estou nem aí, eu vou dizer a mesma coisa, porque isso para mim não é problema, é segurança para vocês. Quem perde a alegria fica vulnerável, é inseguro na caminhada com Deus. E é interessante porque lá em Filipenses 4:4, Paulo vai dizer a mesma coisa. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Irmão, você sabe quantas vezes Paulo fala sobre alegria na carta de Filipenses? 5 vezes. Você sabe quantas vezes ele fala sobre exultar e ter gozo? 11 vezes. Por isso que a carta de Filipenses, embora seja uma carta da prisão, é conhecida como a carta da alegria. Sabe o que isso nos ensina? Que a alegria que Deus coloca dentro de nós, ela independe das circunstâncias externas. Preso ou solto, doente ou sadio, com dinheiro ou sem dinheiro, numa casa própria ou alugada, tendo saúde ou não, eu vou me alegrar no Senhor. É uma disposição, irmãos. Então, concluindo, talvez você tenha orado, talvez você tenha lido a palavra, talvez você tenha lembrado dos feitos poderosos do Senhor e nada mudou. O que eu faço agora, pastora? Todos esses caminhos eu já fiz. Eu leio a Bíblia, não me alegro. Eu oro, não me alegro. Eu lembro do que Deus já fez na minha vida, eu não me alegro. Então está faltando uma quarta coisa. Está faltando você reconhecer que você está doente. Isaías 61 vai dizer que o Senhor, o Espírito, ungiu a Jesus com poder e com uma unção tal que ele arrancaria o pranto e colocaria sobre a cabeça óleo de alegria. Talvez o que falta é dizer, Senhor, eu estou uma pessoa doente. Eu só murmuro, eu só desconfio, eu só reclamo, eu estou no automático, eu estou doente, Senhor. Derrama do teu óleo de cura sobre a minha cabeça. Arranca o meu pranto e coloca em mim óleo de alegria. Sabe por quê, irmãos? Eu quero convidar você a ficar de pé. Porque ainda que nesse mundo pareça que nós somos afrontados por diversas circunstâncias que tentam arrancar de nós a alegria da salvação. Pedro vai dizer algo muito tremendo, que essa alegria indescritível é algo que não vai acabar. E eu quero terminar lendo, Daiane, João, capítulo de número 16, verso de número 22. Olha que verdade tremenda, eu quero ministrar isso sobre o seu coração. A palavra do Senhor diz assim, assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Você pode dar glória a Deus, irmão? Olha o que ele diz, eu o verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Existe uma promessa que na segunda vinda, que quando Jesus voltar, toda tristeza, toda dor, toda amargura, todo choro, todo pranto será arrancado de nós. A alegria dele será uma alegria que nunca ninguém jamais conseguirá arrancar do nosso interior, irmão. Essa é a esperança do crente. Ele está voltando. E ainda que o mundo tente arrancar de nós a alegria, o Senhor jamais permitirá isso, porque Ele nos verá outra vez. E a alegria que Ele colocou em nós, ninguém jamais vai tirar do nosso coração. Não viva sem a alegria da salvação. Não permita que o diabo roube a alegria da salvação do seu coração. Não ligue o piloto automático da fé. Não veja a Bíblia como um livro qualquer.
Não venha para a igreja como se fosse a casa de qualquer um, a mãe Joana ou a mãe João, não sei. Mas entenda o propósito da salvação em Deus. Se você não está vendo nesse momento de dor, de prova, continue o amando. Se você não está vendo nesse momento de perda, de luto, de tanta tribulação, continue crendo nele. Porque um dia ele vai voltar. Vou pedir para os irmãos apagarem ali a luz. Ele vai voltar. E quando ele voltar, irmãos, não vai precisar mais ele derramar um óleo de alegria. Nós estaremos para sempre com ele. Queria chamar os diáconos aqui. Enquanto nós cantarmos essa canção, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Eu quero orar por você nessa hora. Se você, assim como eu, algum dia já enfrentou esse momento tão difícil, de viver um tempo sem a salvação, sem a alegria da salvação. E talvez você tenha pensado assim, olha, eu nunca mais vou sentir o que eu senti um dia. Eu quero te encorajar nessa noite a fazer essa oração comigo. Eu confio na palavra do Senhor e eu sei que ela é a verdade. Se Ele diz que tem renovo de alegria para dar a nós, é porque Ele tem. Se você quer receber essa oração, coloque a mão no seu coração. Não tem ninguém olhando para você. Somente você que entende, Senhor, eu estou vivendo um tempo tão difícil, onde parece que a alegria da salvação me deixou. Eu vou porque tem que ir, eu sei que é a verdade. Mas, Pai, nessa noite, Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Deus, assim como o Senhor fez comigo tantas vezes, quando parecia que nunca mais ia voltar, e o Senhor soprou de novo aquele sopro maravilhoso, aquele ruá de Deus, o Teu Espírito trazendo vida. Eu oro, Senhor, para que os corações nessa noite sejam novamente, Senhor, aquecidos em amor, aquecidos em alegria. Eu ministro nessa casa agora óleo de alegria sobre os corações, óleo de alegria. Ah, meu Deus, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria sobre nós, Senhor. Oh, xarabassuricandarabacheriandarabassou. Deus, corações entristecidos, desesperançados, sem a alegria, sem a fé. Deus, nessa noite sejam renovados pelo poder do Teu Espírito, pela autoridade da Tua palavra, que quebra jugo, que despedaça grilhões, que abre portas. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí, meu irmão. O Senhor quer renovar a alegria dele sobre nós nessa noite. O Senhor quer renovar sobre nós a disposição de amá-lo, ainda que sem vê-lo, ainda que achando que ele não está perto, crendo, ainda que enfrentando diversas provações. Nós vamos cantar apenas uma estrofe. E você que está aí no seu lugar, fale com Jesus nessa hora. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, Senhor, eu creio. Declare isso com fé, meu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu
creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meu irmão, olhe para mim. Esse é o desafio que nós vamos enfrentar essa semana, amém? Ainda que tudo pareça ao contrário, nós vamos escolher nos alegrar no Senhor. Nos alegraremos em Deus, exultaremos no Deus da nossa salvação, no Deus que por nós tudo executa, segundo o bom conselho da sua vontade. Escolheremos nos alegrar no Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Já podia ter distribuído, né, irmãos? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos entregar aqui as bandejas. Nós vamos orar, Senhor. Nós consagramos cada elemento ao Senhor. Nós dedicamos a Ti, Senhor, esse momento de memorial que temos diante da Tua presença. E agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos pedir para os irmãos ali acenderem a luz. Os diáconos vão passar entregando a bandeja, tanto o cálice do suco da uva, quanto do pão. Quem pode cear? A ceia não é da Igreja Batista Hebron. A ceia é do Senhor. Amém? Então, se você é batizado, se você está em comunhão com a sua igreja e veio nos visitar hoje, você é livre para cear conosco. Em nome de Jesus. Vamos entregar os elementos? Amém. Entregaram meu amigo numa cruz. O céu chorou. O Pai se afastou. O sangue se tornou água. O véu rasgou, o céu chorou, o Pai se afastou, o sangue se tornou água. Véu rasgou, mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte, mas
aleluia, Jesus. Alguém ficou sem receber o elemento? Lá em cima, todo mundo recebeu? Alguém lá fora ficou sem receber? Se você não recebeu, você pode levantar a sua mão. Sirlei, por favor, querida, coloca aqui para mim, por favor, o cálice e o pão. Obrigada. Olhe para o seu irmão, diga para ele: o Espírito desceu e tirou o nosso amado da morte. Você pode declarar isso? O Espírito desceu, aleluia! Tirou o nosso amado da morte, irmão. O poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. E por isso hoje nós temos vida com Ele, porque Ele vivo está. Naquela noite, quando o Senhor Jesus, na sua ceia, distribuiu o pão, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. O pão é o corpo. E hoje nós somos o corpo. Aleluia! Porque Ele partiu o seu próprio corpo e entregou por nós. Hoje nós fomos feitos o corpo de Cristo. Então, com temor e reverência, querido, pegue o pão aí no seu lugar. Isso é um pão. Mas existe uma graça que nós cremos que é liberada sobre nós. Porque nós sabemos que o pão vivo desceu do céu e tem nos alimentado todos os dias. Todos os dias temos comido do seu corpo e bebido do seu sangue, porque Ele vive em nós. Então pegue esse pedaço de pão. Por que um pedaço? Porque todos os pedaços unidos formam um só pão, um só corpo. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Então, em memória do Senhor, pegue o pão, coma o pão e dê graças. Aleluia. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, naquela noite, do mesmo modo, depois Ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A verdade é que o cálice e o pão, eles são uma pregação sem palavras. Quando nós bebemos do cálice, do sangue que foi derramado, quando nós comemos o pão, nós estamos declarando para toda a nuvem de testemunha ouvir que um dia Ele voltará e que Ele não está mais lá naquele túmulo, Ele ressuscitou. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: olha, esse sangue que foi derramado por mim e por você, eu quero compartilhar com você nessa hora. Troque o cálice com seu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Troque o cálice com seu irmão. Aleluia, Sirlei. Deus te abençoe, querida. Que bom que nós fazemos parte do mesmo corpo. Que bom que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. O sangue não foi derramado só por mim, não, irmão. Foi derramado por mim e por você. Nunca pense que você não tem valor. A Bíblia diz lá na carta de Pedro que foi o precioso sangue de Jesus, muito mais precioso do que o de ouro ou prata, do que o sangue de animais. A nossa vida teve valor, porque a dele teve muito mais valor. Então agora, levante esse cálice e diga: obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sangue, Senhor, que me purifica, que me lava. Pelo teu sangue remidor, que me justificou, que me redimiu, que expiou o meu pecado. Obrigada pelo teu sangue naquela cruz. Pelo sacrifício, Senhor, pela entrega voluntária, pelo amor incondicional, que hoje me qualifica a estar diante da tua presença, pelos méritos, os méritos de Cristo. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor fez tudo para me ter perto de ti. E eu te agradeço, Senhor.
Em memória do Senhor, beba o cálice, sabendo que você está bebendo o precioso sangue de Jesus, embora seja apenas um suco. É isso que nós nos lembramos agora. Aleluia. Vamos declarar: o Espírito desceu. Você pode dizer isso com a gente? E chamou meu amado da morte. Declare isso com fé. O Espírito desceu. Mas o Espírito desceu. Oh, aleluia. E chamou meu amado da morte. Mais uma vez, o Espírito desceu. Mas o Espírito desceu. E chamou meu amado da morte. Oh, aleluia. O sol brilha mais forte agora. Ele ressuscitou. Você pode declarar isso? Ele ressuscitou. O sol brilha mais forte agora. O sol brilha mais forte agora. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. O sol brilha mais forte agora. Ele ressuscitou. Ele não está lá. Ele não está lá. E Yeshua. Oh, aleluia. Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Diga: irmão, que bom que a gente faz parte do mesmo corpo. Que bom que você estava aqui hoje. Que bom te ver. Que haja alegria liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre os seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio. Todos os dias da sua vida, que a alegria da salvação seja plena sobre você. Levante suas mãos ao céu, Pai. Graças te damos por essa noite, Jesus. Te agradecemos porque não estamos sozinhos em meio às tribulações da vida. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Oh Pai, como o Senhor é querido e precioso. Que a graça redentora, salvadora do nosso amado Jesus. Que as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o teu povo, Jesus, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Abrace mais outra pessoa. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Eu queria chamar aqui os nossos visitantes: a Sandra, o Renato, o Cauã, o Kaique, a Ana.